Olá pessoal, como vocês estão? Tudo bem? Como a gente ficou combinando, então, vou fazer os projetos da nossa semana, né, aqui no Tinkercad. Minha sugestão para vocês, vão assistindo conforme a gente faz em própria aula mesmo, vão pausando os vídeos, copiando os códigos para dentro do seu Tinkercad e fazendo os textos. Eu vou jogar cada um dos projetos em aulinhas separadas, para que você possa fazer cada um e depois vai fazendo as postagens lá, tá? É, os nossos projetos vai inserindo os códigos, faz os devidos testes, tá? A ideia é que você faça com calma, de acordo com o código que eu vou fazendo. Vou colocando os códigos, vou fazendo as devidas explicações, né? Então, qualquer dúvida vai me falando durante a semana, mas se atentem lá especialmente nas explicações dos códigos. Vão seguir, vão começar para a gente poder ganhar tempo. Esse primeiro que a gente vai fazer, uh, eu vou tentar trazer o máximo de informações possíveis do que ficaram pendentes, né, para a nossa continuação, mas basicamente, resumidamente, o que, é que a gente vai fazer? A gente vai acender esse LED, inserindo agora valores específicos, porque olha só, esse LED ele está ligado num resistor de 220 ohms, né, segundo lá nossa lei de ohm. E ele está ligado na porta 10. Note que essa porta 10 ela é uma porta digital, mas ela trabalha simulando uma porta analógica. Então ela consegue fazer. Ela não só recebe dados binários, né, 1 e 2, como se fosse uma porta digital, mas também como analógica. Então, aí, não sei se vocês lembram, a diferença especialmente da porta analógica é que na senoide a gente consegue trabalhar não só com os extremos, 1 e 0. A gente consegue trabalhar também com as variações entre elas, por exemplo, metade, o pico total, a base da senoide. E isso para a gente, basicamente, o que ela, agora sim na prática a gente vai ver? É que de acordo com essa senoide, ou seja, de acordo com ele sendo uma porta analógica, eu consigo passar mais ou menos corrente para ela, né? Então, essa é a grande característica diferencial das portas digitais para esse caso específico. A porta digital, basicamente, eu uso um digital write para ligá-la, digital write high, ou para desligá-la, um digital write low. Então, ou eu ligo ou desligo, ou eu jogo o máximo de corrente possível que aquela porta suporta, ou o mínimo de corrente possível. Já na porta analógica, ou nessas que simulam as portas analógicas, a gente consegue não só jogar os extremos, eu consigo acender o LED, ou melhor dizer, jogar corrente de forma gradativa. Eu não preciso obrigatoriamente jogar o mínimo de corrente e o máximo de corrente. Eu posso jogar metade da corrente. E é isso que a gente vai fazer nesse projeto. O que eu vou fazer com vocês é, a gente vai pegar algumas variáveis, eu vou falar já, a gente vai jogar no monitor serial para ele aumentar ou diminuir gradativamente isso daí. E aí a gente vai fazer com que essa porta alimente o LED com a corrente ou ela aumentando ou ela descendo, de acordo com o que a gente instrui. Então eu vou jogar informações, por exemplo, mais. O que ele vai fazer? Vai pegar aquela porta e vai jogar um pouquinho mais de corrente. Coloco mais uma vez, ele alimenta mais um pouquinho até que ele chega no seu pico, né? Então, ao contrário da porta digital que é ligado ou desligado, na porta analógica é ligado ou desligado e variações. Eu quero 30% de corrente, 50% de corrente, 100% de corrente, e é isso que a gente vai trabalhar aqui, tá? Isso é então, né, de novo, como eu estava falando com vocês, está ligado na porta 10, que é uma porta digital, mas ela simula, nesse caso, uma porta analógica, a gente vê pelo próprio tiozinho ali, né, que é a ideia do PWM. E um componente que, se não me engano, a gente viu na primeira aula, mas não sei se vocês se lembram, é esse multímetro, que nesse caso ele tem algumas escalas possíveis de analisar, entre eles A, que é a corrente, V, que é a tensão, que é especialmente aqui que a gente vai ver, é, e o R de resistência, né, que no nosso caso aqui a nossa resistência é fixa, então não tem por que medir. Por que está no V? Porque a gente vai mostrar que conforme a gente vai colocando mais, instruindo o código a aumentar a corrente, a tensão vai subindo. Por quê? Porque se eu estou aumentando a corrente, a tensão também aumenta junto com ele, né? Então a gente vai ver que conforme a gente aumenta, o valor do multímetro ali medindo tensão sobe também. Conforme a gente diminui, ele desce, certo? Como você deve lembrar lá de sala, o multímetro está ligado no positivo, né, do LED, que nesse caso está fazendo a ação pela porta do Arduino, e direto no negativo. Então o que ele vai fazer? Os elétrons estão fluindo e ele vai coletar de certa forma os elétrons que estão chegando até o LED para te dizer qual é a tensão naquele momento. Então, se a tensão aqui que está chegando por meio da porta está na metade, você vai ver que ele vai estar com uma tensão baixa. Se a gente vai aumentando, ele vai ver que os elétrons que estão chegando até o LED vão subindo e ele também vai te dizer isso daí.
Beleza, então das informações que a gente tem, nosso LED está ligado na porta 10, que é uma porta digital por padrão, mas nesse caso a gente vai fazer com que ela trabalhe de forma analógica. Ele tem um resistor ligado no negativo, resistor de 220 ohms, e temos o nosso multímetro que está ligado no negativo e no positivo pela porta do LED para poder analisar os elétrons que estão chegando no LED alimentados pela portinha, aumentando ou diminuindo, beleza? Primeira coisa que a gente vai fazer é, no nosso código, apagar tudo exceto o padrão, né? Tudo o setup e o loop. Deixa só os dois para a gente poder começar a inserir os códigos. E aí, a primeira coisa que a gente, obviamente, como já cotidiano corriqueiro para a gente, é o que no setup a gente vai fazer os ajustes. Bom, aqui a gente tem pouco ajuste a princípio, por quê? Porque eu só tenho um componente disponível. Logo, esse componente está ligado na porta 10, né? E a porta 10, como eu estou jogando elétrons para esse componente, para esse LED, ele é uma saída, certo? Então a primeira coisa que a gente vai fazer ele é pin mode da porta 10 é uma saída, é um output. Então já temos o ajuste ali primeiro. Segundo ajuste, como a gente vai usar o monitor serial para poder inserir dados, isso é uma coisa nova para a gente, eu preciso ligar o monitor serial. Então, serial.begin 9600, que é a velocidade padrão lá de comunicação do monitor serial, certo? O que é a novidade para vocês? A gente sempre usou o monitor serial para poder receber informações. A gente jogava a informação para o monitor serial para poder ver. Nesse momento hoje, a gente vai ver que é possível enviar informações para o Arduino, não só receber por meio do monitor serial. O monitor serial, na nossa lógica, era igual ao LCD. A gente jogava informações, aparecia na tela. E quando eu preciso jogar informações para o Arduino? Porque nesse caso, o que a gente vai fazer? A gente vai delimitar o seguinte: quando eu pegar no teclado e digitar mais, significa que, e eu der um Enter, eu vou jogar essa informação para o Arduino e ele vai pegar essa informação e aumentar a corrente lá para o nosso LED. Quando eu jogar menos, ele vai pegar e diminuir a corrente. Então a gente vai ver o LED aumentando o brilho e descendo o brilho, certo? Então repare que a gente não só recebe informações no monitor serial, como também envia informações pela entrada de texto aqui embaixo, certo? Mas só para a gente poder testar, vamos lá. Então a gente já setou, né, já ajustou que a porta 10 está ligado ao nosso LED, né, e é uma saída, e ligamos também o monitor serial. Primeira coisa que a gente vai fazer para poder te mostrar essa questão é o seguinte, vamos lá. Se eu quisesse ligar o LED, se ele fosse numa porta digital, seria um digital write da porta 10 high para poder levantar. Nesse caso, o que vai ser diferente até agora? O que a gente fez? A gente vai pegar e usar ele como porta analógica. Então ele deixa de ser um digital write para virar um analog write. É a mesma lógica, eu vou ligar. Só que presta atenção, no digital write eu fazia digital write da porta 10 high para poder ligar, digital write da porta 10 low para poder desligar. Nesse caso agora eu vou fazer um analog write da porta 10, só que não é mais high low. Por quê? Porque como eu te falei, na porta digital high é ligado ao máximo do topo da que seria senoide, low é a parte de baixo, é o mínimo. No caso do analógico, como ele é uma senoide, eu posso trabalhar com os intermediários, pode usar também o high e low, mas o que a gente vai usar como intermediário para você poder entender? No digital, a parte de cima que é o high é o máximo. O low é o mínimo, que é o zero, certo? Então, low é zero. Então, repara, o que a gente vai usar? Ao invés de high e low, eu vou usar os valores. Sendo que 0 é o menor valor dessa senoide e 255, porque é um 2 elevado a 8, ele vai ser o máximo da nossa senoide. Então, eu não vou usar high e low, eu vou usar de 0 a 255 para poder fazer o quanto que eu quero de corrente passando. Ou sendo 0 o mínimo possível de corrente, 0 de corrente, e 255 o máximo de corrente, que seria tudo que ele pode suportar para passar para o LED. E isso daí, vamos lá. Então, olha só. Para te mostrar, repara, analog write, então deixou de ser digital write, da porta 10, que é o nosso LED. Quanto que eu vou jogar de corrente? O mínimo, 0. Repare que quando a gente der um play, ele não acende o LED. Por quê? Você vê o próprio multímetro está passando 0 volts de tensão, porque eu não alimentei com nada, eu estou no mínimo de tensão. Eu falei, olha, de todo 100% que você teria disponível, de 0 a 255, joga 0, logo, por isso está 0. Repara que se a gente trocar agora para 255, que é o máximo possível dessa porta, que é o topo da senoide, o nosso multímetro agora vai acusar o máximo possível
do acendimento. Repara que é 4.4, não 5, por quê? Porque existe uma perda dos elétrons pelo consumo do LED, né? Mas ali ele te mostra o seguinte, que 0, quando a gente colocou ele, tinha 0 no multímetro, ou seja, não passava corrente. 255 é o máximo, ele passa o máximo de corrente possível. Então repara que a diferença do analog write para o digital write é que o analog write é o digital write, onde aqui no valor eu não tenho só high e low, eu posso trabalhar com valores intermediários para poder acender mais ou menos o LED. E aí note que se a gente diminuir um pouquinho o valor do analog write, eu vou ver se é possível visualizar, nota que ele está bem aceso aqui o nosso LED, eu vou jogar, por exemplo, 50, para você ver que ele vai acender o LED, mas ele vai acender com uma corrente muito menor. Vou chegar para cá para você ver, 4.4 volts no máximo, certo? Se a gente joga ao invés de 250, jogar 40, por exemplo, olha o que vai acontecer. Ele vai acender um pouco mais fraco o LED e não chega nem 1 volt, ou seja, ele jogou menos corrente, também relacionado com a tensão ali, né? Mas você nota que, de acordo com que eu aumento esse valor, o LED acende um pouco mais. Isso é provado pela corrente que o multímetro analisa, desculpa, pela tensão que o multímetro analisa nesse momento, entende? Então o que você tem que entender até agora? É que o analog write, ele é o digital write, onde o segundo valor, ao invés de high e low, é um valor que você pode trabalhar considerando a senoide, onde o mínimo é 0 e o máximo é 255. Sabendo disso, o que vai ser o nosso exemplo? Eu vou usar essa caixa do monitor serial para inserir valores, por exemplo, mais, ele vai subindo gradativamente o acender do LED, vai passando mais corrente. Jogo menos, ele vai descer o LED também. Né? Entendido isso, acho que o resto flui bem lá, tá? Vamos lá. Para poder inserir os dados, eu estou usando o próprio monitor serial, certo? Por isso que eu usei o serial.begin. Deixa eu até apagar aqui para não confundir. Então, eu iniciei o monitor serial. Existe uma coisa que vocês ainda não conhecem, agora é o seguinte. O Arduino, ele fica recebendo essas informações sempre dali. Mas basicamente eu vou trabalhar na lógica é o seguinte. Eu só vou mudar o status do LED, ou seja, eu vou acender mais ou diminuir o brilho dele, se eu inserir alguma informação aqui dentro, certo? Se eu não inserir informação, você entende que não tem por que ele ficar olhando para o vazio? Então basicamente é o seguinte, a lógica. Se eu inserir uma informação aqui, por exemplo, um mais, pega esse mais e aumenta o brilho do LED. Se eu inserir uma informação aqui com menos, diminui o LED. Então a primeira intenção aqui que a gente quer é, se inserir alguma informação no monitor serial, faça alguma ação, que é acender, diminuir ou aumentar a corrente do LED, certo? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte. A ideia não era se a gente digitar alguma coisa, então se serial.available, que é o quê? Que é se, basicamente isso aqui para o Arduino é se estiver escrito alguma coisa no monitor serial, ou seja, se ele estiver disponível para ser digitado, faça. Porque você entende, tipo assim, é igual um computador sem teclado. Eu não consigo inserir nada. Então, basicamente, aqui a pergunta é, existe algum método de entrada do monitor serial? Existe. Então, se ele estiver disponível, funcionando, a gente pode começar. Senão, não faria sentido nenhum nosso código, né? Então, vamos lá. Então, nossa primeira pergunta é, se estiver disponível a caixa de entrada do monitor serial, ou poderia, lógica ali seria um teclado, a gente começa a fazer alguma coisa, né? Então, deixa eu só colocar os comentários para vocês irem lembrando o que é o que, tá? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer. Eu vou jogar o conteúdo do que foi digitado ali para dentro de uma variável. Então, antes do setup, eu vou criar uma variável chamada comando, para ela receber o comando do que eu vou digitar ali dentro, certo? O comando, nesse caso, ele é do tipo string. Vocês devem lembrar que a gente entre eles int, byte, char. O string, o int é para receber números inteiros. O string é para receber caracteres ou textos maiores, né? Então o que a gente vai fazer? A gente vai criar uma variável do tipo string chamada comando. Só se atenta por quê? Porque string nesse caso tem que ser com S maiúsculo, tá? Deixa eu até colocar o comentário para vocês irem anotando se quiser. Então, o objetivo da string é ele armazena a capacidade de memória do equipamento, ou seja, quanto que cabe dentro de uma string, o quanto tiver de memória no Arduino ou o dispositivo que você estiver usando. Então não tem limite, quer dizer, limite físico, né? Mas a string ali ele permite muito mais. Que a gente vai ver uma outra variável, depois a gente vai falar calma do char,
que ela só cabe até 255, é 8 bits de conteúdo. Ele não é para muita coisa, ele é para pouquinha coisa. É quando você não quer ocupar muito espaço na memória. Na nossa analogia não tem porque você levar um fichário inteiro, você só vai usar uma folha na aula. Então você leva menos coisa para ocupar menos espaço da memória. No caso da string ali, ele, para vocês poderem conhecer, ele armazena o quanto você precisar, limitando ao tamanho da memória do dispositivo, tá? Então, string armazena até a capacidade da memória do equipamento em caracteres. Muito frases, palavras, entre outras coisas, tá? Então o que a gente fez? Criou uma variável chamada comando e essa variável é que eu vou usar para poder receber o conteúdo do que eu for digitar aqui, certo? Então vamos começar lá. Primeira coisa nossa é, vou fazer com que comando receba o que foi digitado no monitor serial para ele poder analisar. Então, serial, ponto, eu não vou fazer uma leitura do que foi digitado aqui, então ele é um read string, porque ele vai ler uma string, um texto, uns caracteres que foram digitados aqui, tá? E aí, como é uma função, a gente abre, fecha e ponto e vírgula. Então, o que eu estou fazendo? Estou jogando dentro de comando serial.readString, certo? Vamos tentar mandar printar para ver se isso está funcionando direito. Println, opa, serial.println de comando. Repara então que quando a gente dá o play, ele habilita a caixinha. Repara que eu posso digitar alguma coisa e ele já recebe. Então, não só recebeu, ou seja, eu digitei o valor, dei Enter ou clicar em enviar, tanto faz, né? Quando eu dei Enter, ele jogou então o valor que ele leu para dentro de comando e printou o valor lá. Repara que ele recebeu, mandou printar, teste. Então está funcionando. Repara então que, de novo, repetindo. A gente começou perguntando, está disponível o comandinho, o espaço para poder digitar? Tá, beleza. Então se está disponível, o que eu vou fazer? Vou ler o que foi digitado. Não só vou ler, como vou jogar para dentro da variável comando. Então o comando recebeu o que foi digitado, que primeiro foi mais e depois foi teste. E aí só para a gente poder testar, o que eu fiz? Mandei printar para ver se estava direitinho. Então a gente viu que ele retornou, está funcionando belezinha, certo? Até aí, se estiver fluindo, o que a gente vai fazer agora? Você viu, então notou que a gente dentro de comando já tem o valor que foi digitado. Basicamente a lógica que a gente vai trabalhar é, se o que eu digitar for mais, aumenta o brilho, se o que eu digitar for menos, aumenta o brilho, diminui o brilho do LED. Lembrando que por padrão ele começa com 0, então se eu for digitando mais, ele vai subindo até ele acender o máximo possível, e se eu for colocando menos, ele vai diminuindo até o máximo mínimo possível, certo? E aí, olha só, vou colocar só uma... Isso aqui já são coisas que não eram obrigatórias para essa nossa lógica, mas para você poder entender, né? Deixa eu colocar o texto para você poder lembrar. Então, serial.readString lê o que foi digitado no monitor serial, beleza? Vamos lá. O que a gente vai fazer agora, então? É possível, antes de tudo, string, variáveis, letras, ele pode fazer comparações. Por exemplo, você vai lá perguntar, se foi digitado mais, aumenta o brilho, se foi digitado menos, diminui o brilho. Então repara que você pode pegar o conteúdo da string e comparar, ver se é aquilo que você quer. Se for mais, aumenta, se for menos, diminui. Só que para string, para caracteres, A minúsculo é diferente de A maiúsculo. E aí, às vezes, a pessoa, por exemplo, vamos fazer um exemplo aqui para você poder entender. Se eu quisesse aumentar o brilho do LED, eu não colocaria mais o caractere, eu escreveria mais. Se a pessoa escreve mais, M-A-I-S, minúsculo, é diferente de M-A-I-S maiúsculo. E aí eu tenho um problema, por quê? Porque eu vou ter que gerenciar o tempo todo. Se o cara colocou minúsculo não serve, serve, aí é muito complicado. O que a gente faz na programação por padrão? Independente se o cara escreveu minúsculo ou maiúsculo, eu jogo tudo para maiúsculo. É como se eu tivesse, a pessoa digitou mais minúsculo. Aí eu pego e coloco ela para maiúsculo, por quê? Porque independente se ele colocou maiúsculo ou minúsculo, eu sempre aumento, né, eu jogo para maiúsculo e eu posso comparar. Então, existe um comando chamado comando, que é a nossa variável, .to uppercase, que é o que?
que é colocar o conteúdo da variável comando para maiúsculo. Porque se o cara digitar minúsculo, eu jogo para maiúsculo e eu só preciso perguntar, o cara digitou mais em maiúsculo? Beleza. Porque senão eu teria que fazer duas perguntas sempre. Ele digitou mais em maiúsculo e mais em minúsculo? Aí me dá redundância. Se eu faço desse jeito, eu já pego o que ele digitou, coloco para maiúsculo e faço uma pergunta só, o que adianta a minha vida, beleza? Então vamos lá, deixa eu só colocar aqui. Coloca em maiúsculo. É a função, então, to uppercase, ele pega a variável, o comando, e joga ela para maiúsculo. Se estava maiúsculo, ele deixa. Se estava minúsculo, ele joga. E agora você tem certeza que o que foi descrito dentro de comando está maiúsculo, é mais fácil de trabalhar. Beleza? Vamos lá. Aí, o que acontece? A gente vai fazer o seguinte teste para poder agora testar. O cara digitou mais, aumenta brilho. Diminuiu, diminui brilho. Então eu vou criar uma outra variável, já que o brilho é o valor que a gente vai colocar dentro daquele analog write. E ele varia de acordo com o que você coloca mais ou menos, eu vou criar uma variável chamada brilho para poder fazer esse controle. Como você viu, o máximo possível dentro do analog write é 255. O mínimo é 0. Então não tem porquê eu, de novo, na variável, levar um caderno se eu vou escrever pouquinha coisa no rascunho. Então eu vou criar, não vou criar um int, porque o int ele ocupa muito espaço na memória. Eu vou criar um byte, que é o int menorzinho. Porque o byte, basicamente, ele vai de 0 até 255, que é o que a gente precisa. De novo, é como se eu estivesse levando um fichário com menos folhas, porque eu não vou usar mais do que isso, já que o analog write só vai até 255. Então eu vou fazer byte de uma variável chamada brilho, por exemplo, recebe 0. E aí, só para você poder lembrar, o byte, então ele é igual a um int, só que armazena menos, para poder ocupar menos espaço de memória. Então ele armazena valores numéricos de 8 bits sem sinal, ou seja, de 0 a 255, tá? No caso sem sinal, você vai ver que a gente vai usar uma variável aqui que se chama unsigned. Deixa eu ver se está aqui no nosso exemplo. Não tá. Então, só para você poder entender, às vezes ele pode ser negativo. Se eu não quiser que ele seja negativo, eu posso fazer unsigned, ou seja, sem sinal. Porque é a mesma lógica do mais e menos maiúsculo ou minúsculo. Se eu coloco unsigned, se for negativo, ele só leva em consideração o número. Aí se eu coloco unsigned, 1 é igual a menos 1. Por quê? Porque menos 1 ele vai tirar o símbolo, o negativo, e vai jogar como se fosse 1. Você vai ver que às vezes essas coisas dependem muito da corrente, da forma da ligação. É um jeito de evitar problema, tá? Então vamos lá. Então, se o monitor serial estiver disponível, joga o que você leu para dentro da variável comando. Coloca ela em maiúsculo. Agora, o que a gente vai fazer? Vamos aumentar e diminuir o brilho desse nosso LEDzinho lá. Vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer. Se o cara digitou mais, aumenta o brilho. Se ele digitou menos, diminui o brilho. Vamos, como ele começa com 0, testar o aumentando o brilho. Então, o que a gente vai fazer? Se deixa eu lembrar aqui. Ah tá, vou ter que criar um outro texto aqui. Por fim, comando, né? Só para poder mostrar para vocês, string, a gente fez comando que ele é maior. Deixa eu criar só mais uma variável para você conhecer uma que a gente já tinha feito. O que eu vou fazer? Eu vou só para a gente poder conhecer as duas, já vou explicar mais para frente por quê. Mas basicamente a gente vai criar uma string chamada comando para receber, independente do que for digitado, apesar de que era só um caractere. E eu vou criar uma variável menor chamada letra, do tipo char. A diferença do string e do comando, isso aqui é até mais para vocês só poderem conhecer. O string, ele, como eu te falei, ele armazena o máximo possível disponível no dispositivo da memória. Se a memória tiver tanto, 2K, ele armazena até 2K, 32K, ele armazena até 32K. O char é aquela mesma lógica do byte. Se você não vai usar tudo, não tem porque você ocupar tanto espaço na memória. Então o que você faz? Você usa um char que nada mais é do que o int, ele é equivalente ao string, ele ocupa muito. E aí a gente não queria um int, o que a gente fez? Um byte, porque cabia menos coisa. O char é a mesma coisa. Quando eu não quero um string que é muito grande, eu uso um char que nada mais é do que um string menor, de até 8 bits. Então a ideia é para pegar um caractere, 2 caracteres, coisas menores lá, tá? Então o que eu vou fazer, só para você poder entender? Eu vou jogar, porque depois a gente vai fazer quando o cara colocar mais texto.
Eu vou pegar a variável comando, que é um string, e vou jogar dentro da char, que é uma letrinha para poder comparar, tá? Então, basicamente, o que eu vou fazer lá? Eu vou fazer aqui que letra, que é a nossa variável menor, que é um char, ela vai receber comando. Só que olha só, se char ela não recebe tanto o caractere quanto o string, imagine que o cara digita um texto muito grande. Não vai caber. Você levou uma folha para aula, aí no quadro tinha uma coisa de 3 folhas. O que, que vai acontecer? Não vai caber na sua única folha que você levou. Então a gente tem um problema que é o seguinte, que o char ele não cabe tudo. Mas na nossa lógica, mais era para subir, menos era para descer. Só é um caractere. Como é só um caractere, pensa comigo, o cara digitou mais, eu só quero um. Então o que, que eu vou fazer? Eu só vou pegar o primeiro caractere da variável comando. Isso vai servir para o trabalho da semana, que é quando você tinha que separar, quando eram mais de uma unidade. Depois eu vou explicar isso com calma. Se vocês jogavam lá no projeto da semana passada, que era... clicava o botão, subia o display de 7 segmentos para 9, 10, 11, 12, aí você teve que fazer funções. E se for 10? Você jogava o 1 para o primeiro display e o 0 para o segundo display. Como é que você quebrava esse 10 em duas partezinhas, uma para cada um, desse jeito que eu vou te mostrar agora? Isso daqui, independente da quantidade de caracteres que foram digitados na variável comando, ou seja, se o cara digitou muita coisa aqui embaixo, não importa. Eu só vou pegar um caractere, porque é o que eu quero para poder analisar. Porque basicamente se o primeiro caractere digitado foi mais, sobe o brilho do LED. Se o primeiro caractere digitado foi menos, diminui o brilho do LED, independente do que ele digitou mais do que isso. Então, basicamente aqui, eu só quero o primeiro caractere da variável comando. Como vocês lembram, o que, que a gente faz? O 1 para a programação é 0, porque na verdade ele não vai de... A gente via isso no for, né? Eu não vou de 1 até 255, eu vou de 0 até 255. Então, na verdade, quando eu pego a casinha 0, eu estou pegando o primeiro caractere. Porque se eu coloco 1 aqui no lugar, é como se eu pegasse o segundo caractere. Se você entende que começa no 0, o primeiro caractere é 0. O caractere 1, na verdade, é o segundo caractere, porque se ele começa em 0, 1 já é o segundo. Então, na verdade, quando eu coloco letra recebe comando da posição 0, o que eu estou fazendo é o primeiro caractere da variável comando vai para dentro de letra. E aí eu ignoro tudo que foi digitado depois. Você vai ver que vai ter um uso, mas eu só quero a primeira letra do que foi digitado. Se foi digitado mais coisas, eu desconsidero, porque dentro de letra eu só estou jogando o primeiro caractere que está dentro de comando. Beleza? Feito isso, então, letra tem o caractere que a gente quer, que pode ser mais ou menos, certo? Depois a gente trabalha os erros lá. Então vamos lá. Se letra for igual a mais, lembra que a gente ia fazer? Se for igual a mais, ele aumenta o brilho. Mas só um detalhe, só chamando a atenção. Lembra que o brilho lá no Analog Write ele vai de 0 até 255, ou seja, eu não consigo mandar ele acender mais que 255 de corrente. 255 no valor é o máximo. Se eu jogo 260 não faz sentido, ele só vai até 255. Do tipo, eu só consigo correr 1 km por dia, vai daqui até a Vitória. Não consigo, eu preciso de um limite, certo? Aí eu vou te mostrar isso já já lá, que a gente vai fazer mais um adendo ali. Mas basicamente se digitou mais, então o que a gente vai fazer? Vai subir esse valor lá. Depois vai colocar mais uma coisinha aqui, mas vamos lá. Então, se letra for igual a mais, o que a gente vai fazer? Eu vou fazer com que brilho ele aqui não começou com 0, que é a minha unidade medida só de variável. Então, brilho vai receber ele mesmo, mais, só para não ficar de 1 em 1, que são 255, a gente vai fazer mais 20. Então ele vai dar passos de 20 em 20. Você apertou mais? 20, 40, 60, 80, até no máximo 255, tá? Então vamos lá. Então se você apertou mais, o brilho sobe de 20 em 20. A gente vai aumentar essa lógica ainda, mas basicamente então o que eu vou fazer? Depois que eu faço essa pergunta, foi mais? Foi. O que eu vou fazer? Vou mandar ele escrever na porta 10 o valor do brilho. Então, ele começa com brilho 0, certo? Então você nota que
Tá disponível? Tá. Brilho aqui é 0. Então ele vai começar com o LED desligado. Se eu colocar mais, o que ele vai fazer? Foi digitado mais? Foi. Brilho vai receber, nesse caso, 0 mais 20. 20, ele vai acender um pouquinho. Digitei mais uma vez mais, ele vai para 40, 60, 80. Vamos fazer esse teste por enquanto, depois a gente aumenta a lógica lá. Deixa eu até aqui para a gente poder ter certeza. Eu vou mandar ele colocar para a gente o valor de brilho para a gente poder ter uma noção. Então, serial.println, do tipo println, imprime o brilho para mim, só para eu saber qual é a intensidade que está naquele momento. Então, vamos lá. Opa. Deixa eu tirar o signed aqui. Que depois eu uso ele lá embaixo com vocês diferente. Então, vamos lá. Então, repare que o LED está desligado, né? A gente vê isso pelo próprio monitor aqui, pelo multímetro. Vou colocar mais, então, vou enviar. O que vai acontecer? Ele vai receber esse mais, que era 0, repare que ele acendeu um pouquinho. E agora o brilho ele é 20. Por quê? Porque ele estava 0, mas ele falou, foi digitado mais? Foi, está aqui, ó. Então, o que ele tem que fazer? Ele vai 0, vai receber 0 mais 20. Ele acendeu um pouquinho. Repara que se a gente coloca um outro mais, ele vai mais uma escala, ele vai para 40. Talvez fique muito sutil, mas você vai ver que o LED vai acender um pouquinho mais. Ah lá, acendeu um pouquinho mais, foi para 40. E assim, sucessivamente, mais 60. Repara que ele está aumentando pela própria tensão, você vê, mais, quando eu der Enter, repara o multímetro, subiu mais um pouquinho. Então está funcionando, tá vendo? Então o que a gente está fazendo até aqui, isso é o cerne do que você precisa entender, o resto depois tudo flui. É que, se está disponível para digitar, vamos lá, começa. Comando vai receber o que foi digitado aqui dentro, beleza? Aí eu vou jogar, isso aqui já é uma medida de segurança mais para frente, eu vou jogar o comando para maiúsculo. No caso do mais, não existe o maiúsculo de mais, então ele mantém, bem como se eu tivesse digitado algo que já era maiúsculo, ele mantém, tá? Então vamos lá. Aí ele vai falar assim, letra é uma variável do tipo char, que ela é menorzinha, ele só vai receber o primeiro caractere digitado. Se eu digitar mais, não importa, ele só vai receber um mais e vai subir só uma escala, tá vendo? Porque ele só pegou o primeiro caractere mesmo que eu tiver digitado mais outros lá, tá? Então, eu vou jogar dentro de letra apenas o primeiro caractere do que está dentro de comando. Aí ele vai perguntar, o que está dentro de letra é um mais? Então aumenta o brilho em 20 posiçõezinhas. Lembrando que vai de 0 até 255, certo? Nesse caso está 100, repara que ele vai subindo lá. Aumentou? Aumentou. Joga na porta 10 o brilho naquele momento. Se não teve alteração, ele vai jogando sempre o mesmo valor, ele não muda. Se você colocou mais, ele vai mudando e vai subindo, beleza? Repara que a questão é, onde é que a gente começa a analisar o seguinte, eu vou subindo, 120, 140, 160, 180, até que ele chega num ponto que ele vai estar passando seus 255, porque o máximo dele é 255. Aí eu tenho que ter um controle. Por quê? Porque eu não posso permitir que ele passe. Por exemplo, agora está em 240. Se o máximo da variável é 255 e eu dou um mais, o que ele vai fazer? Ele vai colocar para 260. Ele vai passar do que deveria. Porque o máximo que ele pode chegar é 255. Ele não pode passar. Que é o limite do quanto a porta consegue empurrar de corrente lá para o LED. Então agora, se eu coloco mais, 260. Ah lá. Estraguei o LED. Quer dizer, na nossa lógica ali, o que aconteceu? Como a variável só vai até 255 letra, o que aconteceu? Ele encheu tanto que sobrou mais 4 unidades ali, porque como ele foi do zero, na verdade mais 5. Então ele chegou até o 255, voltou ao zero e encheu mais 5. Aí eu tenho um problema. Olha o que aconteceu. Eu estava dando mais, de repente meu LED ele apagou. Quer dizer, apagou não, está bem fraquinho, mas é porque ele está como 4. Tá vendo? Então eu não posso aqui só perguntar se letra for, se o que foi digitado foi mais. Eu não posso deixar ele aumentar o brilho indiscriminadamente. Eu só posso deixar ele aumentar o brilho até 255. Por quê? Porque você viu que quando passa 255 ele reseta. E aí isso pode dar um problema de lógica. Porque a minha lógica é eu vou digitando mais até ele chegar no limite. Se ele digitou outra vez mais, mas já está no limite, eu não posso fazer mais nada. Então eu tenho que ignorar. Se eu já estou no meu limite e ele tenta me mandar aumentar mais ainda,
simplesmente eu ignoro. Mas como é que eu vou fazer isso daqui? Da seguinte forma, eu vou perguntar: se o que ele digitou for mais, eu aumento o brilho. Mas existe um limite. Qual é? É chegar até 255. Considerando que cada vez que ele chega, ele sobe 20, eu vou perguntar o seguinte: então, se o que foi digitado foi mais e se brilho for menor ou igual a 235, por que menor ou igual a 235? Porque se for até 235, ele vai entrar aqui. Aí ele vai subir mais 20, vai chegar ao 255, que é o nosso limite. Aí ele vai perguntar: brilho, nesse caso 255, é menor do que 235? Menor ou igual a 235? Não. Então ele já está no limite. Está 240? Não posso deixar de chegar a 260 porque passa. Então 235 eu permito até isso daqui, porque 235 mais 20, 255 é o meu limite. Então repara que ele só vai subir o brilho do LED se eu digitar mais e se o brilho ainda não tiver chegado no máximo. Repara agora que quando a gente fizer, ele colocou um delimitador. Então vamos lá, ele começa com 0, nosso padrão, vamos lá. 20, 40, 60, 80 e vai subindo cada um deles. 20, é porque eu coloquei muito rápido. 40, 60, 80, até que ele vai chegar no nosso limite. O que eu quero fazer aqui? Eu quero chegar até o 255 e eu vou te mostrar aqui. Ele vai perguntar: chegou no limite? Chegou. Então, independente se eu coloco outros mais, ele desconsidera. Olha lá, 220 mais 240. Vamos lá. Antes de eu colocar o outro mais, 240 é menor ou igual a 235? Não é, ele já é maior. Então ele não vai subir mais. Ah lá, mantém 240. Porque se eu permito ele subir mais 20, nesse momento ele vai para 260. O que acontece? Ele estraga ou o LED, porque daria super corrente, ele estragaria o LED, ou no nosso caso da lógica, ele volta lá para o zero. Então agora aqui eu resolvi. Ele chega, na verdade, no máximo até 240, que seria, vamos dizer assim, o mais próximo possível, numa lógica mais simples, da corrente que eu coloco ali. Tranquilo? Repara, a gente resolveu. Então, de acordo se ele digitou mais aqui, ele sobe até o seu limite. A questão é, a gente subiu. A gente tem que agora fazer com que desça, porque eu falei que era mais para poder subir o LED e menos para poder diminuir o LED, certo? Só que o menos ainda não está funcionando. Repara, ele recebe o valor, mas não diminui. Por quê? Porque ainda não tem uma pergunta específica para ele poder diminuir. Você entende que é exatamente o mesmo if, só que agora em vez de mais vai ser menos, e ao invés de aumentar o brilho, ele vai diminuir o brilho? Então vamos lá, o que eu vou fazer? Eu vou copiar o if inteiro, vou fazer uma outra pergunta aqui embaixo, só que agora é se o brilho for menos, porque agora a ideia é diminuir o brilho. Segunda coisa, ele não pode diminuir menos do que zero. Lembra? Porque o máximo é 255, foi o que a gente gerenciou aqui. E o mínimo é zero. Mas vamos lá. Por que eu vou colocar 20? Porque se ele entrou com 20, 20 menos 20, ele vai para zero, que é o mínimo. Então, se você digitou menos e o brilho ainda não está no mínimo possível, ele vai diminuindo. Se o brilho está no mínimo, ele não faz nada. Se você não digitou menos ou outra coisa, ele não faz nada. Então agora a gente tem um controle para subir brilho e para diminuir brilho. Subiu o brilho, aumenta. Menos, diminui. E aí ele vai aplicando esse brilho lá. Repara que agora a gente consegue subir e descer o brilho lá. Vamos lá? Então, mais. Repara que está desligado. Aumentou o brilho. 20, 40, 60, tá funcionando direitinho, tá vendo? Se agora eu coloco menos, olha o que ele vai fazer. Ele vai pegar o valor que é 80, vai diminuir 20 e vai para... Opa! O que aconteceu aqui? Ah, tá. Porque, óbvio, né? Na verdade, se aqui estava menor ou igual, aqui tem que ser maior ou igual, né? Senão ele nunca vai resolver. Eu inverti a lógica e esqueci de inverter os sinais. Então, se for maior ou igual a 20, porque menor do que zero, ele não adiantaria, né? Então, peraí. Se você digitou menos ou o brilho for maior ou igual a 20, porque se for zero você não faz mais nada, aí sim, desculpa, vamos lá de novo então. Então começa no zero, mais 20, 40,
60, mesma coisa, aí sim 80. Agora sim, menos 60. Por quê? Porque estava 80, né? O que você digitou foi menos? Foi. 80 é maior ou igual a 20? É, então ainda consigo fazer. Vamos lá. 60, 40, 20. Aí vamos lá, tá 20 nesse momento. Eu vou digitar mais um menos, antes de eu dar Enter. Quando eu der Enter, ele vai perguntar: o que foi digitado foi menos? Foi, que eu estou colocando aqui. O valor, nesse caso, é 20. 20 é maior ou igual a 20? Não é maior, mas é igual. Então ele vai descer mais uma vez para 0. Olha lá. 0. E desligou o LED. Se eu coloco menos agora, por que ele ignora e não desce de 0? Porque 0 não é maior ou igual a 20. Então eu fiz um controle. Eu cheguei no mínimo possível e cheguei no máximo possível. Repara então que agora a gente consegue, de acordo com o monitor serial, inserir informações, jogar informações por um monitor serial, receber essas informações e trabalhá-las, e também pegar, independente de quantos caracteres forem digitados aqui, ele só pega o primeiro caractere, o que vai ser útil para o seu projeto do Display Text Segmentos, que depois mais pra frente a gente fala. Tranquilo, tá aí? Certo? Só para poder fazer esse teste agora do quantidade de caracteres, eu vou fazer só uma coisa que você já vai precisar para o seu projeto final, é tipo a diquinha lá de milhões, tá? Deixa eu só colocar as informações que você precisa. Então, no caso desse if, peraí. No caso do analog write, só para você poder lembrar, o objetivo do nosso analog write nesse caso é define no segundo critério, ou seja, aqui, um valor de intensidade corrente para a porta analógica. Lembrando que o mínimo possível, em vez de ser high low, vai ser 0 para o mínimo, 255 para o máximo. Belezinha? Tá, aqui a gente já falou. Vamos lá. Então, o que a gente vai fazer agora? Agora, além de fazer essa gestão do menor e do maior, a nossa segunda gestão vai ser o seguinte. Se a pessoa digitou mais coisas do que deveria, por exemplo, ao invés de colocar mais, ela colocou mais, colocou teste, eu vou dar uma mensagem para ela dizendo assim: amigão, é para digitar um caractere só. É um jeito de controle. Então, basicamente, o nosso programa funciona da seguinte forma. Você vai digitar um mais para aumentar brilho, um menos para diminuir brilho. Qualquer coisa que não seja isso está errado. Digitou um texto, está errado. Digitou um número, está errado. Digitou mais de um caractere, está errado. Então eu vou fazer esse controle, apesar disso daqui já fazer um autocontrole ali, mas é só para vocês poderem experimentar, tá? Então o que a gente vai fazer? Aqui a gente perguntou, né? Tá funcionando tudo direitinho. Eu vou fazer agora um if perguntando o seguinte: você já viu que é possível então extrair um único caractere da variável comando e jogar lá dentro de letra? O que eu vou perguntar agora daqui para frente é o seguinte: quantos caracteres foram digitados? Foi mais de um? Eu nem entro aqui. Se foi mais de um caractere digitado, eu vou falar assim: amigão, você digitou mais do que deveria, tá? Se foi um, eu faço as coisas que devem aqui. Isso a gente faz por um comando, por uma parte ali do código, chamado length, que é o quê? Eu vou perguntar qual é o tamanho do que foi digitado aqui. Porque quando eu coloco um mais e envio, isso aqui é um caractere. Tanto isso é verdade que a gente só pegou o primeiro caractere, certo? Só que aí, de novo, eu só vou entrar aqui se foi digitado apenas um caractere. Se foi mais de um caractere, eu vou dar uma mensagem de erro. Então a primeira coisa que eu vou perguntar lá vai ser o seguinte. Já vou pegar com a diquinha aqui para ficar fácil para vocês entenderem. Então, o que eu vou fazer aqui embaixo do uppercase aqui? Eu vou perguntar se a variável comando que recebeu o que foi digitado, se o tamanho dela for igual a 1, significa que esse cara só digitou um caractere. Beleza, ele vai entrar e vai fazer o que deve ser feito aqui, como de acordo. Se não, ou seja, se não for igual a 1, é porque tem mais do que um caractere. Aí eu vou dar uma mensagem de erro, tá? Repara que nesse caso não vai mudar efetivamente nada, por quê? Porque até agora, tudo que a gente está testando tem um caractere. Se tem um caractere, está de acordo com o que acontece. O que a gente está fazendo é criando um mecanismo para defender o código
caso ele digite mais de um caractere no nosso código, tá? Então, peraí, vamos ajeitar aqui para ficar bonitinho. Aí eu vou perguntar então se... Opa, peraí. Abro chaves, fecho chaves. Então vamos lá. Se a quantidade de caracteres que ele digitou foi igual a 1, ele faz tudo o que era para fazer do jeito que a gente fez. Não vai mudar nada do nosso código. Se não, agora sim. Aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou dizer para ele que ele digitou mais do que deveria. Vou adiantar um pouquinho aqui, só para poder a vida de vocês fluir. Então olha o que a gente vai fazer. Se está disponível o monitor serial, beleza, vamos começar. Então o comando vai receber o que foi digitado, colocamos comando agora sim, né, vai fazer sentido para maiúsculo, e eu vou perguntar, se foi digitado só um caractere, faz o que estava programado. Se não, amigão, você digitou mais de um caractere. E aí, qual foi o caractere que foi digitado, certo? Deixa eu abrir e fechar chaves e vamos testar se isso está funcionando, que depois a gente faz um controle lá melhor. Então vamos lá. Tá 0, coloquei mais. Foi um caractere só? Foi, tá dentro do programado. Quando eu dou Enter, ele pergunta, o tamanho só do mais era 1? Era. O que ele fez? Entrou e aumentou o brilho. Repara que está funcionando direitinho. Agora, se eu coloco mais de um caractere, ele vai falar, pô, amigão, você digitou... Repara, ele não aumentou o valor, continuou mesmo. Ele não entrou nesse se. Ele falou assim, qual o tamanho do que foi digitado? A gente digitou teste, era mais do que um caractere. Então ele falou, amigão, você digitou mais do que deveria. Então eu só aceito aumentar o brilho se você digitou um caractere e esse caractere seja mais. Eu só aceito diminuir o brilho se você digitou um caractere e esse caractere seja menos. Se você digitou mais, está errado ali, certo? De novo, isso aqui é só um método de controle que eu já estou tentando vocês para vocês poderem fazer o projeto final. Que agora, independente do que ele digitar lá, se ele digitou 10, o que você vai fazer? Você vai pegar o 1, jogar para o primeiro display, o 0 para o segundo display. E aí você exibe 10, que era mais fácil, que era o nosso programa da semana passada, mas depois a gente fala isso com mais calma lá para frente. Então tá. O que eu vou fazer ali? Não só isso, mas para você poder entender, eu não só vou exibir para a pessoa o que ela digitou, que era mais de um caractere. Aqui o você, tá vendo que tá errado? Porque não aceita acento, né? Deixa eu tirar o acento do você. Não só vou colocar o que ele digitou, como vou pegar letra por letra para te mostrar que é possível fragmentar o conteúdo daquela variável em vários pequenos bloquinhos. Você já aprendeu isso aqui, né? Você já entendeu que quando a gente falou comando só o 0, é só o primeiro caractere do 0. Então, agora que eu conheço qual é o tamanho da variável do que foi digitado e também eu consigo separar ela em bloquinhos, por exemplo, teste. Teste tinha 1, 2, 3, 4, 5 variáveis. Então, o length da variável seria 5 porque o que foi digitado é teste. O que eu vou fazer em seguida? Vou fazer assim, tá bom, são 5 caracteres? São. Pega o primeiro, T, exibe, E, S, T, E, exibe. Então, não só eu vou mostrar aqui para você qual é o que foi digitado, como eu vou fazer um por um, só para você poder entender. Vamos lá. O que eu vou fazer? Se foi digitado 5 caracteres, eu vou pegar os 5 e vou fazer de 1 até 5, pega cada um deles e vai escrevendo para mim. Deixa eu já adiantar e pegar o código. Porque eu vou explicando que fica mais fácil de você entender. Então ele entra nesse else caso você tenha digitado mais de um caractere. Vamos lá, olha só. Agora que é o diferente, né? Vamos pensar o caso do teste. São 5 caracteres. Então ele vai perguntar, quantidade de caracteres é igual a 1? Não, não é. São 5, então ele vai vir para esse else. Então, o que ele vai fazer? Vai dizer que digitou mais do que devia. E em seguida ele vai fazer para o int de n de 0, ou seja, do primeiro caractere que é 0, até o comando, ou seja, se ele vai ter 5 caracteres, então ele vai percorrer todos os 5 pulando de 1 em 1, o nosso for padrão, o que ele vai fazer? Então ele vai colocar caractere
um comando. Eu estou dividindo isso daqui porque lembra, né? Eu quero montar uma frasezinha. Então aqui ele vai, do caso do teste, ele vai escrever caractere 1 é o T, depois caractere 2 é o E, caractere 3 é o S, caractere 4 é o T, certo? Então, ó, de 1 até a quantidade de caracteres, percorre todos eles escrevendo cada um deles. Aqui eu coloquei um delayzinho só para você ver no final o que ele faz lá. Vamos testar. Então, do zero. Se eu apertar mais, ele liga o LED, porque foi um caractere só e era mais, beleza. Repara que está funcionando. Se eu coloco menos, ele diminui do jeito que deveria, está funcionando. Se eu coloco um valor qualquer, olha o que ele vai fazer agora. Você digitou mais de um caractere, beleza. Que foi teste, a gente vê pela variável que estava lá, que estava escrito teste. E aí ele fez de 1 até o 5, né? São 5 caracteres, 1, 2, 3, 4, 5. Fazendo até os 5 caracteres, ele percorreu, olha, caractere 0, que na verdade é o primeiro caractere, é T. Dois pontos é o T. Aí ele vai para o segundo passo do for. Caractere 1, que na verdade é o segundo caractere, é o N, agora nesse caso não é o segundo caractere, é S, T, E. Então, ele com esse jeito, ele só aumenta o brilho se for um caractere, esse caractere for mais e ele não tiver excedido. Ele só diminui o brilho se o caractere ditado foi apenas de um caractere que seja menos e que ainda não tenha diminuído o máximo do brilho. E caso você digite mais de um caractere, ele vai te dizer qual foi o texto que você digitou errado e ainda vai fazer um for para poder percorrer desde o primeiro caractere até o tamanho dele, ou seja, até o último, colocando todos os caracteres lá. E está funcionando. Para que isso vai servir especificamente? Para o seu projeto. Quando o cara for no seu projeto final lá, ele digitou 10, você tem que colocar, exibir no seu monitorzinho lá, no seu display 10, você vai pegar o primeiro caractere 1, vai jogar no primeiro display, o segundo no segundo display, e aí você consegue segmentar lá, beleza? Chama lá esse nosso projetinho de semana 3, projeto 1, já posta como atividade, tá? Esse aqui a gente gasta um pouquinho mais de tempo, porque tem algumas explicações que são novas, eu preciso que você entenda isso desde o começo, tá? Faça os devidos testes lá. Acho que a princípio aqui ficou explicado o que precisava com relação às variáveis e tudo, né? Aumentar e diminuir. E o resto a gente vai usar como base esse camaradinho aí, tá bom? Faz os testes e vamos para o próximo projetinho. Abraço, até daqui a pouco.